Santo Evangelho segundo São João, capítulo 19, versículos do 38 ao 42, que diz assim: o sepultamento de Jesus. Depois disso, José da cidade de Arimateia pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. José era seguidor de Jesus, mas em segredo, porque tinha medo dos líderes judeus. Pilatos deu licença e José foi e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, foi com José, levando uns 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra. Os dois homens pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram em lençóis, nos quais haviam espalhado esta mistura. Era assim que os judeus preparavam os corpos dos mortos para serem sepultados. No lugar onde Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim com um túmulo novo, onde ninguém ainda tinha sido colocado. Puseram ali o corpo de Jesus, porque o túmulo ficava perto e também porque o sábado dos judeus ia começar logo. São palavras do Senhor Jesus para a nossa salvação. Digam graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos hoje celebrando a Páscoa de nosso Senhor Jesus. Jesus, ele morreu na sexta-feira, às 3 horas da tarde. E ele ficou algumas horas da sexta-feira morto, o sábado às 24 horas, e no domingo bem cedo, Jesus, ele ressuscitou, como ele já havia anunciado, que ele morreria na cruz, mas que ao terceiro dia, ele ressuscitaria. E assim se cumpriu. Jesus, no terceiro dia, no domingo, bem cedo, Jesus, ele ressuscitou. E ele está vivo. E quando Jesus, ele foi sepultado, dois homens, José de Arimateia e também Nicodemos, eles foram ao governador para pedir para que deixassem eles tirar o corpo de Jesus daquela cruz. Eu sempre, quando leio esse texto, quando vou falar dele, eu me emociono, porque esta atitude desses dois homens é algo tão sublime, tão maravilhoso, porque eles se importaram em tirar o corpo de Jesus com todo amor, com toda reverência, e dar ao Senhor Jesus um sepultamento digno. Então foram esses dois homens. José de Arimateia era um homem rico, mas que esperava a vinda do reino. Era um homem de Deus, era um homem rico, mas era um homem temente a Deus. A gente vê tantas pessoas que fazem do dinheiro o seu Deus, e a pessoa acha, não são todos, mas muita gente põe a fé no dinheiro, naquilo que ela possui. E por isso ela pensa, não, eu não preciso ir na igreja, eu não preciso de Jesus, eu consigo resolver tudo com a minha capacidade, com o meu dinheiro. Então esses dois homens, eles demonstram esta humildade, apesar de terem dinheiro. José fazia parte de um conselho muito importante na cidade, ele era uma autoridade, mas apesar de toda a fama e de todo o dinheiro, ele era um homem humilde, temente a Deus, e foi ele quem pediu ao governador para que permitisse tirar o corpo de Jesus. Eles tiraram o corpo de Jesus,
Nicodemos, ele levou perfumes para ungir o corpo, como era de costume, perfumar o corpo dos mortos. Nicodemos, ele levou os perfumes para perfumar o corpo de Jesus. E lá no Santo Sepulcro, na Cidade Santa, lá tem uma pedra, aonde reza a tradição que naquela pedra foi colocado o corpo de Jesus depois de ser tirado da cruz. Tem uma pedra, inclusive quando eu estive em Israel, eu pude estar lá no Santo Sepulcro e ver a pedra e até tocar, eles permitem tocar nesta pedra, que reza a tradição que o corpo de Jesus, depois de ser tirado da cruz, foi colocado naquela pedra. Então, esses dois homens, eles, com todo amor, eles retiraram o corpo de Jesus da cruz para dar a ele um sepultamento digno. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, ele não está mais pregado numa cruz como esta. O Senhor Jesus, ele ressuscitou e ele está vivo. E ele continua sendo o mesmo, que cura, que perdoa, que expulsa os demônios e que liberta. Jesus, ele continua sendo o mesmo. Uma coisa muito importante, que muitas famílias estão sendo destruídas, muitas pessoas estão sendo destruídas por deixarem se corromper, não apenas por dinheiro, mas pelo mundo, pela maldade. Muitas pessoas estão sendo destruídas, a família está se acabando por permitir se corromperem, muitas vezes por dinheiro. Às vezes a pessoa, ela acha que corrupção, a pessoa se vender por dinheiro ou por qualquer outra situação, que é algo atual. Não, desde o princípio o pecado entrou no mundo pela corrupção de Eva, porque Eva permitiu, ela se corrompeu. E também na morte de Jesus houve a corrupção. Os líderes judeus, os religiosos daquela época, eles deram dinheiro aos soldados para que os soldados mentissem e não falassem que Jesus ressuscitou, mas que os discípulos do mestre vieram na calada da noite e roubaram o corpo de Jesus do túmulo. Ouça, coloque a mão no coração. Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos do 12 em diante. Os chefes se reuniram com os líderes judeus e fizeram seus planos. Então deram uma grande quantia de dinheiro aos soldados e ordenaram o seguinte: digam que os discípulos dele vieram de noite, quando vocês estavam dormindo, e roubaram o corpo. Se o governador souber disso, nós vamos convencê-lo de que foi isso mesmo que aconteceu, e vocês não terão nenhum problema. Os soldados pegaram o dinheiro e fizeram o que os chefes dos sacerdotes tinham mandado. E este boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Os religiosos daquela época, eles tinham inveja de Jesus, porque por onde Jesus passava, Jesus, ele operava milagres, ele ensinava o povo sobre a palavra de Deus, e multidões estavam seguindo Jesus, e eles tinham inveja do Senhor Jesus. E Jesus havia anunciado que no terceiro dia depois da sua morte, ele ressuscitaria. Então, aqueles religiosos, eles não queriam que o povo soubesse da verdade, que realmente Jesus, ele havia ressuscitado. Então eles corromperam aqueles soldados,
dando a eles uma grande quantia de dinheiro para que eles pudessem mentir. E eles fizeram como aqueles sacerdotes haviam dito. Meu irmão e minha irmã, isso tem sido uma desgraça para o mundo, para a humanidade. As pessoas deixando-se corromper, deixando-se levar, muitas vezes por dinheiro. Toma isso aqui, não tem problema, olha, pega isso daqui, essa quantia de dinheiro. Não, isso aqui, esse dinheiro é de maneira ilegal, né? Mas pega isso aqui para você continuar compactuando com a gente, fazendo o que é errado, e a gente enganando as pessoas. Olha, pega esse dinheiro. Quantas pessoas que estão vivendo na desgraça por permitirem se corromper pelas coisas do mundo, dar mais valor às coisas do mundo e rejeitar a Deus, o amor de Jesus, o sacrifício dele por nós lá na cruz, como nós falamos aqui nas missas da paixão. A Semana Santa, a Sexta-feira Santa, é para o cristão uma sexta-feira de respeito, de adoração, de guarda. Mas para muita gente é mais um feriado comum, um feriado qualquer. A Semana Santa é uma semana qualquer para a pessoa ir na praia, ir na piscina, fazer churrasco, para a pessoa assistir um jogo de futebol. E por rejeitarem o amor de Jesus, o sacrifício de Jesus, não darem valor, o diabo está matando, destruindo, acabando com a vida dela, acabando com o casamento, acabando com a saúde, acabando com a paz dentro de casa, acabando com a alegria, com os sonhos, porque ela está rejeitando o amor de Jesus. Ela deixa-se corromper, ela troca a missa e as coisas de Deus por qualquer coisa deste mundo, e ela sofre terrivelmente por causa disso. Meu irmão e minha irmã, guarda o teu coração do mundo e do diabo, não se deixe levar, guarda o teu coração. O que mais a gente ouve, e é até triste, a gente ouve pessoas dizendo: não, eu não tenho tempo para ir para a igreja. Nossa, isso dói a nossa alma. Eu fico imaginando o coração de Jesus, a pessoa dizer: não, eu não tenho tempo para ir na igreja. Meu irmão e minha irmã, com todo respeito, é mentira. O tempo quem faz somos nós. E o próprio Deus, ele disse: debaixo do céu há tempo para tudo nesta vida. Então, com todo respeito, quando a pessoa diz que ela não tem tempo para vir à missa, é mentira. E por estar rejeitando o Senhor Jesus, ela acaba sofrendo terrivelmente. Então, meu irmão e minha irmã, não rejeite nunca este amor de Jesus. Ele está vivo. Foi por você que ele morreu na cruz. Foi por você que ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele continua sendo o mesmo, que opera milagres, que traz nova vida. Páscoa significa passagem. Jesus, ele passou da morte para a vida. A Páscoa significa passagem. Jesus, ele passou da morte para a vida, e ele continua fazendo isso na vida de toda pessoa que vem para a igreja, que não rejeita este amor incondicional de Jesus, mas ela vem para a igreja, ela participa da missa toda semana, ela acolhe a palavra de Deus, ela vive a palavra de Deus. Jesus, ele transforma a vida derrotada, vazia, oprimida, em uma nova vida feliz, abençoada. E é isso que a gente vê acontecendo através das missas presenciais, através da Santa Missa em seu lar. Quantas famílias
que abriram o coração para Jesus e o receberam, não estão rejeitando o amor de Jesus, estão sendo fiéis a Ele. Jesus, Ele transformou a vida de sofrimento em uma vida feliz, uma vida abençoada. Meu irmão e minha irmã, toda pessoa, aliás, toda a igreja que faz o que Jesus fazia, o povo da igreja será abençoado. Antes de Jesus subir aos céus e assentar à direita do Pai, aonde Ele está hoje, Ele deixou uma ordem para os discípulos, e esta ordem é para todas as igrejas hoje também. Ouça, Evangelho de Marcos, capítulo 16, agora a partir do versículo 15. Então Ele disse: vão pelo mundo inteiro e anuncie o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer esses milagres: expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Meu irmão e minha irmã, esta é a missão da igreja hoje: pregar o Santo Evangelho. Por isso que em todas as missas pregamos e ensinamos o Santo Evangelho. Rezamos pelas pessoas a prece do Santo Exorcismo. Exorcizar significa expulsar, como Jesus fazia e ensinou os discípulos a fazerem. Em meu nome expulsarão demônios. É por isso que em todas as missas, aqui na igreja, fazemos a prece do Santo Exorcismo, em nome de Jesus, expulsando os demônios. E quantas famílias que estavam sofrendo, porque eram demônios agindo na vida, por isso que médico não resolvia o problema dela, advogado não resolvia, especialista não dava jeito no problema dela, bancos não podiam ajudar, a família não podia ajudar, e o Senhor Jesus a libertou. Jesus expulsou o mal que estava agindo na vida, e hoje a família está abençoada. Por isso, meu irmão e minha irmã, que toda a igreja que faz o que Jesus fazia e ensinou os discípulos a fazerem, o povo da igreja, independente da placa, independente da denominação, esta ordem de Jesus não é só para a gente, esta ordem de Jesus é para todas as igrejas. Por isso a igreja que faz o que Jesus mandou fazer, os milagres acontecem, o povo será abençoado e terá a sua sede saciada. Versículo 19, o mesmo capítulo de Marcos. Depois de falar com eles, o Senhor Jesus foi levado para o céu e sentou-se do lado direito de Deus. Os discípulos foram anunciar o Evangelho por toda parte, e o Senhor os ajudava, e por meio de milagres provava que a mensagem deles era verdadeira. Digam graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, o que isto quer dizer? Os discípulos, quando eles rezavam, expulsando os demônios, em nome de Jesus, os demônios eram expulsos e as pessoas ficavam libertas. Quando eles rezavam em nome de Jesus pelos doentes, os doentes eram curados. Jesus, ele provava que a mensagem deles, o que os discípulos estavam falando e fazendo, eram realmente a obra dele, a obra do Senhor Jesus, que era verdade o que os discípulos estavam fazendo. Jesus cooperava com eles,
operando milagres e maravilhas. Assim como acontece aqui na igreja, através das missas, milagres sendo derramados. E isto acontece em todas as igrejas que fazem o que Jesus fazia e o que ele ordenou que fizessem. Os milagres acontecem. Por isso, meu irmão e minha irmã, hoje, domingo de Páscoa, é um dia de milagres, e milagres extraordinários. Jesus, ele opera na Semana Santa de maneira extraordinária, e quanto maior é a luta para você vir à missa, maiores são os milagres. Você que precisa de uma graça, de um milagre: Padre, eu preciso do milagre da Páscoa. Eu quero parar de sofrer. Eu quero que a minha família pare de sofrer. E agora eu quero ser feliz. Eu quero receber a cura, a libertação, o emprego. Eu quero a solução deste problema que eu tanto preciso. Meu irmão e minha irmã, hoje o Senhor Jesus, ele vai operar o milagre da Páscoa. Abra o seu coração para ele, o receba como seu Senhor e Salvador. Ande com Jesus, seja fiel a ele. Não se deixe levar pela corrupção do mundo, pela corrupção do diabo. Se mantenha firme no caminho de Jesus, e o milagre da Páscoa se fará presente todos os dias da sua vida. Digam amém.